Para mim, o Renan, a gente até comentou um dia, né? A formação ideal para mim no São Paulo, se for usar três zagueiros, falando dos três nomes, seria o Arboleda, o Alan Franco, e eu acho que pela maneira como o Crespo gosta de jogar ofensivamente, acho que um bom terceiro nome seria o Sabino, na minha opinião, porque ele tem uma boa saída de bola, ele é ousado em muitos momentos, pode fazer esse giro, né? Então, se for para escolher três nomes, que é isso que eu quero puxar aqui com vocês, esse seria o meu trio titular. E para você, Renan? Uma boa opção, Pri. Eu não descartaria o Ferrarese, porque o Alan também, mesmo na linha de quatro, normalmente ele joga do lado esquerdo da defesa, né? Mas para mim não teria problema nenhum colocar o Sabino. Também, sempre que precisa, corresponde. Ótimo jogador, inteligente taticamente, sabe sair jogando com qualidade, quebra de linha, enfim. Eu gosto também do Sabino. E quando você perguntou do Arboleda, o último jogo ele jogou muito mal, né? O time inteiro jogou muito mal contra o Vasco. Mas o Arboleda também é um jogador que tem alguma regularidade no São Paulo há algum tempo. Momentos de oscilação, o que é normal para um time que oscila, né? O duro seria, o time inteiro tá bem e o Arboleda vai dar uma falhada. O time tá jogando bem, falha e perde por causa da falha individual do Arboleda. Não é o que acontece, né? Então ele oscila, como oscila todo o time. Um ano e 2 meses o São Paulo ficou com um sistema da defesa muito exposta, sempre muito vulnerável, né? O meio de campo defensivo sempre muito exposto e prejudica também a defesa. Você tem que correr mais, você tem que fazer muito mais cobertura do que um sistema bem compacto, que não era o caso, entendeu? Então, eu confio demais no Arboleda. Eu acho que ele é um zagueiro. E no sistema com três zagueiros, né, ele sendo da sobra, que é isso que você faria, certo? Ele jogando na sobra, ou o Alan na sobra, o Arboleda na direita, o Sabino na esquerda. Acho que depende do jogo, né? Porque, na verdade, principalmente o Alan Franco, a gente vê em muitos jogos, quando joga Alan Franco e Arboleda, a gente vê muitos jogos deles invertendo, né? O Alan Franco. Então, acho que pode ser. Quem que você acha que você prefere na sobra? Então, em algumas poucas oportunidades que eles jogaram dessa forma, de fato, como com três zagueiros, e o Arboleda, como da sobra, né, como líbero, ele tem uma inteligência de cobertura muito boa. E o Arboleda tem boa velocidade, que esse jogador tem que ter o mínimo de velocidade para fazer coberturas, né, na sobra ali. Eu acho que seria. Mas você não acha o Alan uma boa opção para isso? Não, Na sim, sobra? também é. Não, também é uma boa opção. Também é uma boa opção. Só que normalmente os dois, na função de três, esses dois zagueiros aqui, não da sobra, os dois zagueiros, eles têm uma função de sair à caça, né? Você tem que encostar mais, o outro mais na sobra é mais de leitura de jogo, né? E o Arboleda, algumas vezes que ele sai na caça, ele deixa espaço, em algumas situações, não é sempre, né? Eu acho que a princípio seria assim para mim. Em algumas oportunidades assim, acho que eu achei que o Arboleda jogou bem. Assim, a princípio seria isso, mas óbvio, ele vai ter aí um tempo mínimo aí para trabalhar, para variar. A gente nem sabe se vai ser três zagueiros, né? A gente está, né, colocando aqui. Eu adoro três zagueiros, tudo que eu ganhei no São Paulo foi nesse sistema, então parece que eu vejo o São Paulo há 20 anos jogando desse jeito. Eu acho que tem que ser enraizou dentro do clube essa formação. Eu acho que deveria ser. E pelos zagueiros que a gente tem, né? É uma posição que a gente não. É a posição que, assim, quando fala em zagueiro, pô, estamos tranquilo. É essa posição que eu mais confio. Vai jogar o Sabino, vai jogar o Arboleda, vai jogar o Fulano, o Alan, o Ferrarese. É uma posição que eu estou tranquilo. Então, você tendo tanta opção assim boa, de várias características, eu usaria dessa forma. A princípio, né? E claro, leitura de jogo, determinado adversário. Isso aí é da inteligência do treinador, né? Estudo ali da comissão técnica. Vamos enfrentar o Flamengo fora de casa. Pô, como que a gente pode pressionar eles?
Como que a gente pode se posicionar baixando as linhas para jogar em contra-ataque? Como que seria melhor para a gente manter a posse da bola, para a gente propor jogo? Isso tudo é leitura de jogo antes dele acontecer. Mas daí depois nós vamos jogar contra o Bragantino também fora de casa. Muda a leitura. Bragantino pressiona de uma forma... Então, tudo isso... Mas a gente tem que ter, como ele falou na entrevista coletiva dele, que você estava presente, identidade. Identidade. Ele falou várias vezes essa palavra. E identidade, repito, ela passa não por um esquema tático, e sim um modo de jogar. E aí não importa o esquema tático e não importa os jogadores que estejam dentro de campo. Identidade é você ter uma forma de jogar, independente do lugar, se está jogando em casa ou fora de casa, ou quem esteja dentro do campo. E quando eu falei sobre isso, eu até citei o Bahia do meu patrão. É um time que, onde quer que jogue, tem uma identidade, joga daquela forma. É óbvio que às vezes joga mal, às vezes joga bem, às vezes ganha, às vezes perde. E tá tudo certo. Mas você vê ali uma identidade. Você sabe o que o Bahia vai fazer dentro do campo. Aqui no chat, acho que tem bastante opinião, mas no geral é Arboleda, Alan Franco, né? E aí vi bastante Ferrarese também, assim como o Renan falou. Para você, JP, quem seria o seu trio dos sonhos? Não sei se é dos sonhos, na verdade, né? Dos sonhos reais e tal. Quem que seria para você? Caminha por aí também? Eu acho que pela saída de bola pelo setor esquerdo, eu colocaria o Sabino inicialmente, porque assim, para mim a principal qualidade do Sabino é a saída de bola. De fato, a parte de passes, ele é um cara que gosta bastante em determinados momentos do jogo de quebrar linhas, né? De como gosta de falar o Fernando Diniz, né? Agride bastante a linha adversária. Então ele gosta bastante de, às vezes, até conduzindo a bola, nem sempre no passe, mas às vezes conduzindo a bola, você vê o Sabino aparecendo perto da área do São Paulo de ataque, né? Então, vira e mexe, o Sabino ele tá quase na cara do gol. Então, eu acho que para essa função vai agradar também o Hernan Crespo, um zagueiro canhoto que saiba sair para o jogo. Não estou falando que o Sabino é o melhor zagueiro do São Paulo, talvez como zagueiro o Ferrarese seja até mais jogador do que ele, na minha visão até um zagueiro melhor, mas por conta da formação tática talvez seja melhor ter o Sabino jogando pelo lado esquerdo. Aí, claro, né, Alan Franco e Arboleda seriam as primeiras opções, mas de repente, dependendo do jogo, ou até naquela administração de elenco, o Ferrarese jogando no lugar do Arboleda, ou às vezes para poupar o Alan Franco determinadas partidas também. Mas assim, eu me surpreende um pouco, tá? O Crespo trabalhando com 3 zagueiros neste momento, não pela característica do Crespo, mas por conta dessa dúvida em relação ao Juan. Porque se ele for trabalhar com 3 zagueiros sem ter o Juan à disposição, teria apenas um reserva. Então eu achava até um pouco improvável ele já mexer nessa estrutura tática do São Paulo, que vinha trabalhando com uma linha de 4 defensiva. Eu estava esperando, para ser sincero, essa formação 4-4-2 ou 4-3-3, 4-2-3-1, mas 3 zagueiros nesse momento, eu confesso que eu não estava esperando muito. Vamos ver se é só um teste, se ele vai realmente utilizar isso contra o Flamengo, talvez até por ser um adversário mais forte, que vai pressionar bastante o São Paulo no seu campo. Então, de repente, São Paulo tentar ter uma superioridade numérica, né, uma linha de 5 defensiva, mas não sei se vai ser um esquema utilizado nesse início de trabalho. Precisamos esperar, aguardar para ver o que ele vai pensar em relação a isso. Mas, caso utilize os 3 zagueiros, eu começaria, né? A minha escalação inicial seria Arboleda, Alan Franco e Sabino.